Boa sexta-feira para vocês, minhas vaquinhas de presépio. Não faz nenhum sentido, nenhum sentido. Só veio na minha cabeça agora. Bora lá, meu povo, vou responder o que vocês mandaram lá no Instagram. Um tanto de pergunta aleatória, um tanto de pergunta sobre futebol. Então bora. Se você puder fazer o de sempre, tutorial de YouTube, você sabe muito bem, não preciso nem falar o que, ajuda bem. Primeira pergunta do O Senhor Gabriel. Bom nome, hein? A pessoa que se chama de Senhor, ela própria, já está muito bem. Prontinha para ter 48 anos. E eu tô quase lá. Qual o centroavante ideal para o Barça para substituir o Lewandowski? Isaac, Gyökeres, Vlahovic ou Chesco? Desses aqui, eu acho que o ideal para o estilo de jogo do Barcelona é o Isaac, porque é um bom centroavante de área, mas também um bom centroavante fora da área, também é um bom combinador de jogadas. Tanto dentro da área como em velocidade para correr contra os zagueiros, vai muito bem. Eu acho que uma coisa que ele tem aqui, que outros não têm, é jogo associativo. Né? De participar do jogo, de fazer parede, de ajudar os outros fora da área jogando bastante. Acho que o Isaac faz isso mais do que os outros. O Vlahovic certamente não. O jogo de costas do Vlahovic eu acho muito ruim, a dificuldade que ele tem de dominar a bola e de dar continuidade no jogo. Eu não gosto, acho que é um jogador só para progressão, só para bola para frente, nunca bola para trabalhar. O Gyökeres acho que é um jogador que domina muito o ataque, acho que ele domina toda a área de ataque, acho que afastaria muito, por exemplo, Rafinha e Lamine do gol. Acho que seria uma boa, mas até por questão de negócio e também é um jogador, acho que mais para transição do que para jogo que o Barcelona faz. E o Chesco acho que pouco provado ainda, eu gosto muito do Chesco, vocês devem me ouvir falar dele desde temporada passada, quando ele chegou ao Leipzig, que eu gosto bastante do Chesco, mas não sei se para o Barcelona ele seria um cara para chegar e assumir a 9, ou uma aposta, por exemplo. Então, dos nomes aqui, e sem ser os nomes que estão aqui, eu acrescentaria o Julián Álvares, também pelo jogo associativo, são os que eu mais gosto pro ataque do Barcelona. Lembrando que essa temporada o Barça não deve fazer nenhum movimento de camisa 9, tem o Lewandowski que ocupa um espaço e um salário de 9. Então a próxima temporada, fora o contrato do Lewandowski, aí sim o Barcelona deve ir atrás de um jogador para essa posição. Tem uma aqui do Ira Célio. O contrato com a Nike não aumentou os valores? Você deve estar perguntando isso por conta de fair play e esse tipo de coisa, né? No último vídeo que eu fiz sobre o Barcelona, eu falo sobre os valores do contrato com a Nike e o Barça. O Barcelona hoje tem a camisa mais bem paga do mundo por material esportivo. Acho que o Real Madrid é a segunda ou o Manchester United, alguma coisa assim, mas o contrato com a Nike sim é muito bom para o Barça no curto prazo. É mais de 100 milhões por temporada. A questão é que é um contrato de 14 anos e vamos ver quando esse contrato estiver a ponto de acabar. Mas hoje é um baita contrato, fora o bônus de 150 milhões de euros. Hoje é um contrato muito, muito bom mesmo. O Barcelona mais do que dobra, estava ganhando menos de 50 milhões de euros, passa a ganhar, se eu não estou enganado, é mais de 100. Não tenho os números aqui agora, mas sim um contrato muito bom. Vitor Alexandre.adv. O Mundial de Clubes está mesmo sendo um sucesso na Europa, como diz a mídia? Pô, eu não sei qual mídia que está falando isso. Não sei onde que isso saiu, mas não tá não. Sim, não existe paixão pelo Mundial de Clubes. A gente vê que onde os clubes estão disputando, que não existe muita discussão, não existe muito lugar passando o jogo, não existe muita empolgação. Onde os clubes não estão disputando, menos ainda, né? Por exemplo, aqui em Barcelona, que o Barça não está jogando no Mundial. A gente vê que presença na mídia muitas vezes é falando dos clubes e a importância do Mundial pela questão econômica, não pela questão técnica. Então, outra coisa é que assim, as audiências são muito boas. Tá passando na Espanha na TV aberta. Normalmente aqui não passa futebol na TV aberta. Não tem nada esportivo acontecendo, no futebol pelo menos, que não seja o Mundial de Clubes. Então sim que transmite, que as pessoas assistem e tal. Tem muita gente já em julho, chegando em julho, né? Que tá de férias aqui. Então, até tem boa audiência, mas não tem paixão. A gente não vê discussão, debate. A famosa importância isso não tem. Por mais que a gente queira acreditar que os europeus estão jogando tudo o que podem, que eles estão dando o máximo deles, que eles estão tão motivados como o brasileiro, eles não estão. Guardiola falou disso, né, recentemente, que ele já jogou 4 vezes o Mundial como técnico, ele jogou contra o São Paulo também em 92 como jogador, e que ele sabe que para o sul-americano é o jogo que muda a história do clube, que para o europeu não, que eles ganham e continuam na mesma. Mesmo no outro formato, né? O Real Madrid esse ano ganhou o Mundial. Foi lá, ganhou do Pachuca a final, né? Que tinha passado do Botafogo. Esse ano nem foi Mundial, chamou Intercontinental. Enfim, não mudou a vida do Real Madrid, né? Ele terminou mal a temporada, considerado uma má temporada no Real Madrid, mesmo tendo ganhado o Mundial. Você imagina, o Corinthians ganha o Mundial em 2012.
muda a história do Corinthians. O Guerreiro entra para a história do Corinthians por anos e anos e anos. Isso não acontece com um clube europeu e vai continuar sem acontecer. Então, não, não é um sucesso na Europa, não. Matheus Maciel, o verão europeu é supervalorizado ou realmente é melhor que os demais? Não sei qual os demais. A diferença do verão europeu e do verão brasileiro, por exemplo, é que aqui a gente passa muito tempo no frio. Então, quando chega o calor, é um fogo no rabo sem fim. Todo mundo quer aproveitar muito, os dias são muito longos. Eu estou gravando esse vídeo 5h15 da tarde, se eu não tivesse que eu estar na praia, porque está escurecendo às 10 da noite. Então, tem muita praia bonita, o mar é muito bonito em muitos lugares aqui. Aqui perto de Barcelona tem a Costa Brava, que eu gosto muito, tem todo o mar Mediterrâneo, que é muito bonito. Enfim, tem muitos e muitos lugares aqui de praia que são muito bonitos, tem muitas festas ao ar livre que acontecem, então que são bem legais mesmo de se aproveitar muito o dia, muitos festivais de música e tal. Agora, dura pouco tempo, né? Na Espanha, em Barcelona, que é um país quente, vai de junho até setembro que ainda faz calor. No Brasil, o ano todo. No Brasil, agora, no final do ano, Rio de Janeiro, praia. No inverno. Aqui no inverno é 5 graus, 10 graus, esse tipo de coisa. Então, é bom mesmo, não é super valorizado, não. E ainda mais valorizado, ou deixa ele menos super valorizado, pelo fato de você ter que valorizar muito, porque daqui a pouco ele acaba, vai fazer um frio do inferno. Pirrinho. Nossa, esse aqui é diferente, hein? P-Y-R-R-H-H-O. Incrível. Em algum momento do ano, os times aí na Europa jogam com o mesmo calor que está no Mundial. No início da temporada, em alguns lugares, faz muito calor. Aqui a temporada na Espanha começa na segunda quinzena de agosto. Faz muito calor, faz na casa dos 30 graus, só que aí se joga de noite, né? Aqui no verão tem muito jogo que começa aqui às 10 da noite, do horário espanhol, que tá fazendo 26 graus, mas não tem sol, então abaixa um pouco a sensação térmica. O início da temporada na Itália também, eu já tive na Itália assim 15 de agosto, 20 de agosto e tal também, faz um calorão acima dos 30 graus e começa o campeonato italiano, mas se joga mais de noite. Jogar às 3 da tarde, como estão jogando algumas partidas nos Estados Unidos, com 35 graus, sensação de 40, é desumano. É pedir pro jogo ser ruim, é pedir pro jogo não ter ritmo, é pedir pros caras se importarem cada vez menos. E por que eles jogam às 3 da tarde dos Estados Unidos? Porque às 3 da tarde dos Estados Unidos é 9 da noite daqui, então é pro público europeu assistir. Mas para quem está jogando é uma porcaria. O que eles deveriam fazer nos Estados Unidos era esses jogos que são às 3 da tarde, colocar em estádios climatizados. Você fecha o estádio, você coloca ali uma temperatura e tal, tem estádios nos Estados Unidos assim, e aí você poderia colocar estes jogos para o mercado europeu, né? Que os jogos são em vários horários para atender vários mercados diferentes mundo afora, colocar os jogos do mercado europeu em estádios que a temperatura não vai fazer muita diferença. Pedro MTT 021. É verdade que Yamal usará a 10? Se sim, acha que Rafinha portaria melhor o número? Não, eu acho que o Lamine Yamal leva melhor a 10. Eu acho que ele representa mais o que é a magia da 10 do Barcelona do que o Rafinha. O Rafinha com a 11 vai muito bem. O número do Neymar, o número do Rivaldo, o número que o Rafinha gosta. Acho que está muito bem entregue a ele. O Lamine Yamal usar a 10 é um garoto da base do Barcelona, surgindo usando a 10, e a 10 é um número mágico do Barcelona, traz muito isso que é o Barça, do jogo bonito, do jogo a partir da categoria de base, de alguém que entenda o Barcelona desde suas raízes, eu acho que representa isso muito bem. A 10 do Barcelona acho que representa magia, acho que o Lamine Yamal representa mais magia do que o Rafinha. O que não é nenhum problema, né? O Rafinha tem outras coisas que o Lamine Yamal não tem. E sim, ele usará a 10. O Lamine Yamal não queria usar a 10 enquanto o Ansu Fati estava no time, ele não queria pegar uma camisa do Ansu Fati, então por conta de respeito ele não queria usar a 10 enquanto o Ansu Fati tivesse. O Ansu Fati está indo para o Mônaco por empréstimo, então a 10 vai ficar vaga e o Lamine ainda não é oficial, vai ser oficial quando sair a numeração do Barcelona, ou pode até ser que por algum motivo de marketing o Barcelona libere antes, né, a numeração do Lamine Yamal. Por exemplo, na semana que vem é esperado que o Barcelona divulgue a camisa da próxima temporada. E a partir daí, se divulga também que o Lamine Yamal vai ser o 10, já pode começar a vender as camisas do Barcelona com a 10 do Lamine Yamal e vai ser uma sucessão de vendas. Essa temporada já foi absurdo, ia pro estádio e era uma chuva de camisa 19. Assim. Era 7 do Lamine Yamal para 3 dos outros. Era absurda a desproporção que existia entre a camisa do Lamine Yamal e a camisa dos outros. Acho que ele vai representar muito bem a 10 do Barcelona. Já deu para ver que ele não é um cara que sente a pressão. Nos grandes jogos, nos grandes momentos com o Barcelona e com a seleção da Espanha, ele joga muito bem. Não pode subir a cabeça, né? Tem que manter os pezinhos no chão. Mas eu acho que ele está pronto para usar a 10.
Tem duas aqui da Yara, ou Lara, com letra minúscula, da Mata. Vale a pena fazer o tour no Camp Nou mesmo em obras? Vale, mas vai ser só museu, né? Então, numa área bem restrita. Você não está podendo visitar arquibancada, gramado, que são coisas muito legais, então fica bem menos legal do que é sem obras. Eu não sei agora, a partir de agosto, se já vai estar liberado também o tour pelo campo. Eu diria que não, porque os acessos para o campo ainda são muito de trabalhadores e menos de turismo. Então, eu diria que vai ser só para quando o estádio estiver pronto. Mas vale a pena. Eu conheço gente que veio aqui em Barcelona recentemente de férias que foi e que gostou muito. Tem as bolas de ouro do Messi. Vocês já viram as bolas do Messi? Eu já. Estão lá expostas. E minha boca nem estava nelas. Porque ele não quis. Enfim. Já conheço gente que foi e que gostou no tour do Camp Nou. E a outra pergunta da Yara ou Lara, da Mata. Como consigo comprar ingresso para um jogo do Barça? Vou em novembro. O que eu sempre falo é compra no site do clube. Eu sei que existem outros sites que vendem e tal, não sei o que. No site do clube, se der algum problema, se der alguma mudança, qualquer coisa você consegue trocar, você não vai correr o risco de ser falsificado, de dar duplicidade, esse tipo de coisa. Compra no site do clube. Demora um pouquinho para sair, porque primeiro abre-se a venda para os sócios, depois para o público geral. Então você tem que ficar esperto. Por exemplo, um clássico Barcelona e Real Madrid, normalmente os sócios todos querem, então sobra poucos ingressos, você tem que ir esperando e passando a data do sócio fazer o requerimento do ingresso. Porque aqui é o seguinte, você tem o carnê de sócio e são duas coisas. Vou explicar tudo basicamente, porque vocês são curiosos. Você tem o carnê de sócio e o ticket holder, né? É o abonamento que você fala aqui. É o carnê de sócio da temporada. Então você pode ser ou sócio torcedor. Quando você é sócio torcedor, que você tem um ingresso para a temporada, você paga, acho que a partir de 650 euros para ter direito aos jogos da temporada. E aí, faltando uma semana, você tem que falar, epa, quero ir no jogo. Se você não fala que você quer ir, eles colocam seu ingresso à venda e você pega uma porcentagem daquele valor como um cashback, por assim dizer. Chama Sayed Libra aqui. Então, o sócio precisa dizer que vai. Então, nessas que vai passando o prazo do sócio falar que vai e ele não vai pegando o ingresso, esse ingresso vai sendo colocado à venda para o público geral e aí você pode comprar lá o ingresso. Então, é assim que funciona e eu digo para vocês, comprem no site do clube, onde é o mais garantido. Pô, tem uma pergunta aqui que vocês responderam pra cacete essa história e mandaram muitas aqui também. Por que abrir o vinho do Messi? O que houve? Houve que foi aniversário do Messi. Eu achei uma grandíssima oportunidade de abrir o vinho dele. E outra coisa é porque eu ganhei mais duas, né? Eu tinha uma garrafa que eu ganhei no final do ano e aí eu ganhei mais duas garrafas do vinho do Messi. Então eu fiquei com 3 e falei, uma dá para abrir. Eu não vou querer abrir todas e tal, as outras eu vou guardar para outras situações. Mas foi aniversário dele, foi Natal. Então abri, tomei e é muito bom. Eu confesso que eu fiquei com algum medo de ser mais marketing do que produto. Né? Assim, você coloca edição limitada, o rótulo dele e tal. Eu falei, bom, isso daqui pode ser que seja um bom vinho, porque os vinhos primitivos, que é o tipo do vinho, né, do sul da Itália, da Puglia, normalmente são bons mesmo. Só que é bom pra cacete. É muito bom mesmo. Vale a pena o vinho do Messi. Então, tomei e gostei. E a ocasião especial é que foi aniversário dele e eu comemorei o aniversário dele. André Gustavo 08. Pegando no auge por auge, qual foi mais impressionante? O do Neymar ou do Ronaldinho? Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. O auge do Ronaldinho não chega no auge do Messi. O auge do Messi é de 90 gols no ano, fora as assistências. Isso não existe, gente, 91 gols no ano. Ninguém nunca na história do futebol fez tantos gols. Eu sei que o Ronaldinho, os 3 chapéus contra a Atlético de Bilbao e os domínios, é maravilhoso o que fez o Ronaldinho, para mim é melhor do que o Neymar. Aqueles 2 anos do Ronaldinho são mágicos, eu acho que mais lúdicos do que número, mas também tem número. Tem algo de resgatar a autoestima do torcedor do Barcelona também, que é muito importante, mas eu acho que não tem comparação. O que jogou, o que influenciou o time, o que influenciou os adversários, o Ronaldinho no seu auge e o Neymar no seu auge. Eu cheguei a dizer, em algum momento, que eu achava o Neymar o melhor brasileiro desde o Ronaldo, pela longevidade. Eu acho que o auge do Ronaldinho, por exemplo, não durou muito tempo, que o auge do Kaká não durou tanto tempo assim também, e eu achava que o auge do Neymar duraria mais tempo e eu me enganei. Eu acho que eu falei isso em 2019, 2020, alguma coisa assim, e eu achava que o Neymar ainda jogaria bem por muito tempo, e depois de 2018, depois de 2019,
o Neymar fica de fora de mais da metade dos jogos. Então, eu me enganei porque a minha aposta era por jogar bem por mais tempo do que os outros. E ainda teve um grande auge, eu acho que ainda jogaria bem por mais tempo. Só que não. Acho que o Neymar não teve o auge do Ronaldinho e não teve uma longevidade mais destacada para valer a pena. Dos Anjos 23. Boa noite, MB. Onde você comprou esses mini troféus? Fala aí pra gente. São esses aqui, né? Eu tenho aqui um Brasileirão. Tá aqui. Eu tenho uma Libertadores. Tá aqui. Com as plaquinhas dos times, ó. Aqui embaixo. E eu tenho uma Copa do Brasil também, aqui. Para vocês verem. Tá aqui. Então são troféus brasileiros. Isso daqui tá no Mini Troféus. Tem um perfil no Instagram, podem procurar lá, Mini Troféus. E eu ganhei de presente. É uma empresa de Minas Gerais, inclusive, de Belo Horizonte, se eu não estou enganado. Então procura lá Mini Troféus. E vocês têm, dá para fazer por encomenda, acho que eles têm para pronta entrega também, mas são muito, muito bem feitos mesmo, bem detalhadinhos. E vai ficar bem legal para vocês comemorarem aí os títulos do time de vocês. Elder Moretti, fala MB, acha que subestimaram o Inter Miami? Eu, inclusive. Mas, cara, cá entre nós, o Inter Miami talvez não é que ele foi subestimado e ele provou algo contrário. Eu acho que as coisas aconteceram para ele estar ali. Ele passou sem jogar muito mais do que eu esperava, por exemplo. Acho que ele teve alguma capacidade de se defender e de não tomar gols, que isso sim me surpreendeu. O primeiro tempo do Al-Ahly, o primeiro tempo do Porto, contra o Palmeiras tomou 2 gols no finalzinho, mas não sofreu antes. Eu achava que tomaria mais gols. O Stari está fazendo um grande mundial, o Falcon também. Mas assim, é um time que defende com 2 jogadores menos, que por um lado o Segovia e por outro o Haaland, eles têm que correr demais, porque Messi e Suárez têm que ser bola no pé e tem que passar muita gente da linha da bola para receber os passes deles, especialmente esses dois, o Segovia e o Haaland. E eles têm que correr demais para receber essa bola na frente, e depois eles têm que correr demais para defender, porque Messi e Suárez ficam ali na frente esperando a bola para jogar com a bola no pé. Isso gera que o Busquets e o Federico Redondo, que são normalmente os 2 volantes titulares, fiquem numa porção de campo muito grande para eles trabalharem, porque os 2 caras do lado deles estão lá na frente e os 2 atacantes também estão muito longe e pouco móveis. É um time muito desequilibrado, eu considero um time pouco competitivo ainda, e é um time assim, é um time de 10 anos atrás, né? Busquets, Messi, Suárez, Jordi Alba, a conta gotas. Só que esses caras são tão bons, que a conta gotas deles bastou. Então não acho que é porque a gente subestimou, acho que é porque os outros não foram capazes. O gol que o Suárez faz contra o Palmeiras é um gol que ele fez contra o Paris Saint-Germain em 2015, na Liga dos Campeões, né? Aquela caneta que ele dá no Davi Luiz, que ele vai passando por dentro, os caras fazem o gol. Ele fez esse gol 10 anos atrás e ele voltou a fazer. O Suárez que mal consegue correr, que vai todo manquitolando e tal. O Messi joga andando e é capaz de jogar muito bem, andando. Então, não sei se é subestimado o Inter Miami. E se for, é por mim, inclusive. Mas eu acho um time pouquíssimo competitivo, extremamente desequilibrado, pouquíssimo intenso, se defende com 8 jogadores e que ainda assim foi possível porque os caras são bons demais e porque os outros não conseguiram aproveitar cá entre nós. Então, não me surpreendeu. Me surpreendeu ter passado, não me surpreendeu o nível. O nível do Inter Miami eu achava que era esse mesmo. Mas que isso fosse o suficiente é o que me surpreende. Pedro, com o Marques. Usou algum hormônio ou anabolizantes ou é só suplemento e termogênicos? A foto que eu coloquei para chamar para as perguntas era uma foto sem camisa fazendo esporte, né? Então, todo tipo de interpretação. Cara, jamais, 0 hormônio, 0 anabolizante, pelo amor de Deus, não vai fazer isso com o corpo de vocês. Vocês precisam do corpo de vocês para viver 90 anos, não para pegar a gente agora. Então, para de meter coisa no corpo de vocês que vocês não precisam e não devem fazer por estética. Não faz isso. É só treino, muito treino, boa alimentação, sono, descansar faz muito bem. Suplemento, creatina e whey, só. E nem termogênico também. Café, só café, nada de termogênico não. Coisa mais simples do mundo, gente. Come coisa boa, come frango, come ovo, sabe? Toma água, assim, coisa simples e que dá certo. Tome-lhe proteína,
carboidratos são os nossos amigos, carboidrato não é vilão, você precisa de energia para fazer o seu corpo funcionar. Deixa de ser fresco e come verdura e legume, mete uma cenoura para dentro e nada de hormônio anabolizante. Vocês não vão fazer isso com vocês. Ah, mas é só um ciclo e depois não sei o quê. Pô, querer atalho para quê? E outra coisa, nem faz tanta diferença na hora de pegar a gente, não. As pessoas estão mais interessadas se você é uma pessoa interessante do que no músculo de vocês. Mas outra coisa, ali, que eu não tô com camisa, que aqui eu tenho que ficar apoiado e isso aqui, a dobra que faz é assim, ali ninguém fala do ombro, né? Ali ninguém fala que parece o Popeye, porque ele tá proporcional. É que aqui, pelo ângulo, só que fica assim. Aí, ó. Tiago Moura PE. Qual a sua dieta do dia a dia? Cara, é muita proteína. Eu tô com um pouco de vício de pasta de amendoim. Tô comendo pasta de amendoim numa quantidade que eu não deveria, eu acho. Mas de manhã eu gosto de 3 ovos, com uma fatia ou duas de queijo para fazer ovo mexido, para o queijo dar uma liga ali boa. Uma torradinha, amassa um abacate, passa e 3 ovos com queijo por cima. Acho que é um café da manhã que vai te deixar alimentado por muito tempo. E você já vai meter mais de 20 gramas de proteína para dentro. Almoço é carboidrato, arroz ou alguma coisa. Muita carne, muito frango, peru, carne boa também. E legume, brócolis, cenoura, pimentão, esse tipo de coisa. À noite eu tenho errado também. À noite tem sido muito delivery. Mas a tentativa de noite minha é comer um omelete, uma burrata com salada e tomate, alguma coisa assim. Pré-treino, café. E o Rodrigo Pauli, que é um nutricionista que já indiquei com 1 milhão de vezes, ele come uma colherzinha de doce de leite. Eu comecei a fazer uma torradinha e passo doce de leite por cima. Doce de leite é só açúcar, é o que você precisa antes de treinar. Açúcar e café. E açúcar bom, né? Açúcar que... não açúcar ultraprocessado e tal, não sei o que. Açúcar do doce de leite é um açúcar puro. Então esse é meu pré-treino. Depois whey. E à noite... Bom, e aí durante o dia tento comer alguma fruta e tal. Eu fiz outro dia pudim de chia. Receitinha para vocês aí, ó, que gostam. Pudim de chia. 250 ml de leite de coco, esse que você compra no supermercado mesmo, joga umas para 250 ml, 6 colheres de sopa, que é a maior, de chia. Mistura aquilo ali, pode colocar um pouquinho de água de coco ou de leite e tal, geladeirinha 3 horas, vai ficar, a chia vai inchar ali dentro, não vai dar volume. E aí depois, na hora de comer, você coloca um pouquinho de mel, canela e uma frutinha. Lanche gelado agora no calor, por exemplo, um lanche gelado bom para durante o dia. Fiz outro dia um bolo de banana proteico. Bruno Andrade, meu compadre, a gente está trocando receitas agora, postou outro dia no Instagram e realmente é bom. Um bolinho de banana proteico, 3 ovos. Como é que é? 3 bananas amassadas, 2 ovos, uma xícara pequena de aveia, 2 scoops de whey. Mexe tudo isso, uma colherzinha de fermento, um pouquinho de canela, mel. Mexe tudo isso, vai virar uma pasta, uma gororoba. Coloca numa forma, 40 minutos de forno. Bolinho de banana proteico para vocês aí, ó. Voltando ao futebol. Caramba, esse programa aqui é uma doideira. Eu fico pensando quem vem só pelo futebol que deve ficar putaço de um cara falando para não tomar suplemento e dando receita de bolo de banana, e depois como é que faz para pegar a gente, e depois respondendo a pergunta se o Corinthians tem solução ou é melhor virar SAF, que é a pergunta do XX_JP. XX_JP. Marcelo, o Corinthians tem solução ainda ou a melhor coisa é virar SAF? Isso daqui é uma coisa que eu prego todos os programas aqui, todas as vezes que eu tenho oportunidade. SAF não pode ser uma solução para alguém injetar dinheiro no clube e ele deixar de ter dívidas. Isso não é sustentável. O Atlético teve isso, teve uma SAF que foi lá, colocou dinheiro, o clube teve que optar entre pagar dívidas ou deixar um time competitivo, fez um time competitivo, ganhou coisas, mas a dívida do Atlético não para de crescer, mesmo com SAF. Então, SAF não pode ser solução para esse tipo de coisa. SAF não pode ser que tem um papai rico que te coloca dinheiro e a partir dali todos os seus problemas acabaram. O clube tem que ser, o ideal é que o clube seja do torcedor, que não seja de um dono. O mundo ideal é que o torcedor tome as decisões, que não seja 200 conselheiros, normalmente um bando de velho com algum tipo de interesse lá, que vote o futuro do clube, que sejam sócios que votem, que seja uma democracia mais ampla e não restrita a um grupo como normalmente são os conselhos deliberativos dos clubes. O que tem a SAF de bom é que normalmente você sai desse processo viciado de conselheiros, que eu acho que é um processo muito viciado, de pouca gente ali com muitos interesses,
Mas a SAF não pode ser sinônimo de, a partir de agora vai vir alguém, vai pagar as nossas dívidas e vai meter um caminhão de dinheiro para fazer contratação. Isso não é nada sustentável. Isso é roubar no videogame, sabe? Você tem um macete lá para roubar no videogame e eu acho que isso é errado. Errado, não tem fair play, não é justo com quem não é SAF, que está ali picando pedra para trabalhar com seu próprio dinheiro. Então não pode ser a solução do Corinthians ser vendido para alguém tomar todas as decisões do clube. E eu acho que não é saudável para ninguém que seja assim. Então, tem que ter fair play, gente. Tem que ganhar 100 e gastar menos de 100. Até pagando as dívidas, ficar sustentável, conseguir pagar o jogador que você compra, você pagar o clube, você pagar o salário dos caras. Senão não dá. Senão não dá. Senão é muito injusto com todo mundo. Lucas Alepires. Acredita que Xabi Alonso possa ser um Xavi 2.0? Alta expectativa e pouco retorno? O Xavi não teve tão pouco retorno assim, né? O Xavi chegou a ganhar uma liga com o Barcelona. Eu acho que isso, por um momento que o clube vivia, era ok. Eu só acho que o teto do Xavi era baixo. O Xavi foi quem colocou. O Xavi bancou Pau Cubarsí, bancou Larmini, os caras com 16, 17 anos. O Xavi inventou mais ou menos esse esquema com falso ponta esquerda, né? Primeiro colocando o Gavi por ali para ter mais meio-campistas e depois com o Rafinha pela esquerda. O Xavi bancou o Baldé quando ele tinha Marcos Alonso e Jordi Alba. Ele bancou o Baldé desde o segundo jogo dele no Barcelona. Então acho que o Xavi teve muitas boas ideias, muitos bons conceitos e algum resultado. Só que o desenvolvimento que ele teve desse time parou por aí. E a última temporada dele, ele já tinha chegado no limite dele. Então acho que não é um retorno que vai parecer às vezes que o Xavi chegou e que ele só fez merda no Barcelona e que foram anos horríveis. Eu acho que teve coisa boa. Agora, o Xabi Alonso já foi mais provado do que o Xavi, né? O Xavi tinha só Al-Sadd na carreira dele e o Xabi Alonso, com o Bayer Leverkusen, que nunca tinha ganhado a Bundesliga, ele ganhou invicto. E ganhou a Copa da Alemanha. E foi vice-campeão, perdendo só um jogo na temporada, que foi a final, para a Atalanta. Então ele já mostrou em grande nível, num torneio que ele não é o predador era o Bayern de Munique, ele foi lá, ganhou e jogou muito bem. Então a expectativa é mais alta para o Xabi Alonso do que para o Xavi, e ele já mostrou mais resultados. Outra coisa é se ele vai dar certo no Real Madrid, mas eu tenho muito mais expectativa com o Xabi Alonso, até porque ele chega num momento bem melhor. O Xabi chegou no momento do Barcelona, gente, não tinha time para colocar em campo. Era Memphis, Ilias Amokachi e Yusuf Demir, o ataque do Barcelona, sabe? Tinha Ferran Jutila, isso era o ataque do Barcelona. Luke de Jong salvando o Barça para cá e para lá, assim, time escalado com 4 ou 5 zagueiros, porque não tinha outros jogadores para as posições. Foi terrível quando o Xavi chegou. O Xabi Alonso chega num time com Vinícius, Mbappé, Bellingham, Rodrigo, Hausen agora, daqui a pouco volta Militão, Arnold, muito, muito, muito diferente. E é um técnico com expectativa bem mais alta também. Ou seja, a chance de dar certo é muito maior. Rafael Malta. Essa história do Barça se importar com como não é só uma desculpa, já que o Real Madrid tem mais títulos? Não, não é. Não é porque... não é que ela só serve quando está perdendo, mas assim, pelo menos a gente joga bem. Aqui não é negociável. Aqui o Barcelona tem que ter um estilo de jogo que o torcedor se sinta identificado, senão os caras não gostam. O torcedor aqui não aceitaria ganhar de outro jeito. Porque não é uma opção, jogar bem ou ganhar. O jogar bem é a forma de ganhar. Eles acreditam que... E jogar bem não é dar espetáculo maravilhoso, que é o que eles querem também. Então não é uma desculpa, porque é filosofia. A filosofia é que o como importa. Ponto final. Se não for assim, o Barcelona não quer. Porque jogar de outro jeito não vai garantir que você vai ganhar. Assim como jogar desse jeito que o Barcelona tenta jogar bem sempre, também não garante que vai ganhar. Então, já que não tem garantia, melhor jogar bem. É melhor jogar bem, porque o que o torcedor quer, no final das contas, é se orgulhar do time dele. Orgulhar da forma com que o time joga. Esse ano, por exemplo, o Barça não ganhou a Champions. Perdeu aquele jogo da Inter de Milão e foi eliminado. O torcedor se orgulhou muito do Barcelona nessa temporada. Ganhou todos os outros títulos, maravilhosamente bem ganhados, ganhou todos os clássicos da temporada, goleada para cá e para lá em cima de grandes adversários. O torcedor se orgulhou muito do como ganhou. No ano que o Xavi ganhou, por exemplo, que era o time do 1-0ismo, né? O Xavi ganhou a Liga 22-23 com uma defesa muito boa, o orgulho era muito menor do que nessa temporada com o Hans Flick. Muito menor. E naquele ano o Barcelona também ganhou a Supercopa, né? Ganhou a Supercopa com uma grande final contra o Real Madrid, o 3-1, e ganhou o Campeonato Espanhol. Só não ganhou a Copa do Rei. Ganhou do Real Madrid no Bernabéu, cheio de desfalques, por 1-0, e depois tomou aquele 4-0 no Camp Nou. E na Liga dos Campeões foi muito mal, cara, na primeira fase. O orgulho dessa temporada é muito maior. Então, não é uma desculpa, um prêmio de consolação, é a filosofia, é a forma de ver a vida.
Não tem outra, não tem como dissociar isso do Barcelona, porque o clube é assim. Então, não é uma desculpa, não. Anderson A. Mendes. Trabalharia na Cazé TV para cobrir uma Copa do Mundo se não tivesse problema com a TNT? Uhum. Primeiro porque a cobertura de uma Copa do Mundo com uma TV com direitos é excelente, você tem mais acessos, você tem mais oportunidade de entrevista, é muito diferente uma Copa do Mundo, a cobertura dela quando você tem os direitos de transmissão, quando não tem. Eu fiz a última Copa do Mundo pela Rádio Itatiaia e era rádio com direitos, então eu já tinha muitos acessos, acesso a flash, a zona mista e tal, coisa que sem direitos você não tem. E, então, sim, faria sim uma Copa do Mundo pela Cazé TV, por exemplo, aqui como você está falando, por ser uma televisão com direitos e que me daria muitas oportunidades. E segundo, porque a Cazé TV é algo muito identificado quase com a TNT, né? Assim, tem muita gente da Cazé TV que trabalhou na TNT, tem uma forma de se comunicar até parecida. Eu acho que tem uma forma de se comunicar mais com a juventude e a reverência da TNT, que ainda existe na TNT, mas que a Cazé TV acho que mantém isso mais. Tem um pessoal lá que eu conheço muito bem, que eu gosto bastante, o próprio Cazé, que eu não conheço tão bem assim, mas eu conheço, mas Luizinho, Beltrão, o pessoal de bastidores e tal. Então sim, trabalharia na Cazé TV se não tivesse problema com a TNT, claro que tem, né? Mas trabalharia numa Copa do Mundo sem problemas. Rafael P. Fernandes. Ainda acredita que o Ansu Fati pode dar certo? Seria um flop maior que Bojan, né, que a gente fala aqui, mas Bojan vai melhor. E Rick Puig. Eu temo acreditar que não vai dar certo. Essa temporada, como o Hans Flick conseguiu recuperar quase todos os jogadores, como todo mundo conseguiu ou jogar muito bem sempre, ou jogar bem por algum momento, ou pelo menos fisicamente está bem para jogar, e o Ansu Fati nunca passou essa sensação. A sensação que dá é que se nem com o Hans Flick ele conseguiu, que não vai dar mais. Se nem neste Barcelona ele não conseguiu, não só com o Hans Flick, mas com a equipe de staff, né, de comissão técnica do Hans Flick, ele não conseguiu, eu diria que não. O Ansu Fati teve uma lesão séria no joelho que ele precisou refazer a cirurgia porque tinha dado errado e refazer de novo, depois as lesões musculares. Ainda é muito novo, mas eu acho que questão de confiança e questão física é que ele não vai chegar. Se seria um flop maior que Bojan e Rick Puig, o Rick Puig nunca teve essa expectativa dos outros. Acho que teve um hype aqui em Barcelona, se esperava alguma coisa dele, mas nunca teve a expectativa, nem perto de Ansu Fati e de Bojan. O Bojan acho que tinha mais expectativa que os dois. Porque apareceu muito cedo, porque apareceu logo depois do Messi, porque parecia que era uma fornada que vinha vindo de muitos jogadores nesse nível, e também as lesões não deixaram que o Bojan tivesse uma carreira que se esperava. Eu acho que o flop do Bojan é maior que o do Ansu Fati. Alcides Rojas. Não é grave o Atlético de Madrid nem considerar uma demissão do Simeone? Gratidão tem limite. A questão não é só gratidão. A questão é que o Atlético de Madrid continua atingindo os objetivos que ele mesmo se coloca todas as temporadas. O Atlético de Madrid tem o objetivo de se classificar entre os 4 para a Liga dos Campeões, de competir com Barcelona e Real Madrid e de vez em quando tentar ganhar um título. E na Liga dos Campeões e longe. Isso ele consegue, né? Então não é gratidão em que o time está indo mal e que já que ele conseguiu fazer muitas coisas, mantém. Simeone está há 15 anos no Atlético de Madrid, todos os anos cumprindo os objetivos. Ele ganhou todos os títulos possíveis, menos a Champions. Ele ganhou inclusive a Supercopa, sem ganhar a Champions, porque ele ganhou a Europa League e depois ele ganhou a Supercopa da Europa. Ele ganhou o Campeonato Espanhol 2 vezes. Pega o que era o Atlético de Madrid e o que o Atlético de Madrid tinha feito nos 15 anos antes de Simeone. E nos 15 anos antes. E vê se em algum momento da história do Atlético de Madrid ele teve 15 anos como ele está tendo agora. Não teve. Então, por mais que eu também acho que de vez em quando esse time poderia ir mais longe, poderia jogar mais solto, poderia competir mais até o final das temporadas, ele continua cumprindo os objetivos, ele continua muito melhor do que era no passado. E numa dessas, de vez em quando, ele vai ganhar um título espanhol. Ganhou em 2021, ganhou em... Foi 2021? Foi, né? Não foi no ano da pandemia, foi um ano depois. Ganhou em 2014, então de 7 em 7 anos se ele ganhar, é mais do que a proporção do que ganhava antes. Então, não acho que seja só gratidão, não. Ele continua dando resultados que o Atlético espera, que são reais para o patamar que o clube é em relação ao Barcelona e Real Madrid. Thiago GWD. MB, em 2011 você já tinha noção que aquele Barça era
entre parênteses talvez, o melhor time de todos os tempos? Tinha. Tanto que eu vim para Barcelona em 2011 porque eu queria ver em loco antes de acabar. Tirei férias e vi um Barcelona-Osasuna, o Barça ganhou de 8-0 com 3 gols do Messi, mas eu já tinha total noção naquela época, e acho que já tinha bastante gente que falava sobre isso, como aquele Barcelona era revolucionário, como que ele estava mudando o futebol e como que era muito difícil de parar e que ninguém entendia aquele time. Então, eu já tinha essa noção e pude ver em loco. Então, sou muito feliz pela decisão que eu tomei de vir aqui. 2011, assim, eu estava começando a carreira, não ganhava dinheiro para conseguir viajar assim fácil e tal. Então, foi uma decisão difícil vir. Eu tomei e foi uma ótima decisão poder ter conhecido aquele time. Assim, eu já fui mais de 200 jogos do Barcelona, seguramente, né? 10 anos aqui, sei lá, 19 jogos de La Liga, mais os outros, já fui uns 300 jogos do Barça. Aquele é um dos que eu mais lembro. Talvez porque tenha sido o primeiro e foi especial também por ser aquele time. SB Lucas Marco. Qual o percurso mais bonito que já correu, seja país ou em algum lugar específico de Barcelona? Eu não corria tanto no Brasil. Em São Paulo eu corria no Minhocão, nos domingos, que fechava, não sei se ainda fecha o Minhocão aos domingos. Em viagens por aí, o Côte Vert em Paris é bem bonito para se correr, é uma linha de trem desativada e tal, que é bonito de correr por ali. Correr às margens do Sena também é legal em Paris. Tem um lugar em Turim que eu ia, que é um parque, agora não me lembro o nome, mas que era realmente muito bonito, talvez seja o mais bonito que eu já corri, o lugar mais bonito que eu já corri. Em Liverpool eu corri num lugar bonito também, que era nas docas ali e tal, na beirada do rio ou do mar, agora não lembro, que também era bem legal. Mas eu acho que aqui em Barcelona são os mais bonitos. Aqui em Barcelona tem Montjuïc, que é muito bonito de correr, pela montanha, nas trilhazinhas ali, é muito bonito, é muito legal, as vistas lá em cima, então é incrível. Correr pela praia de Barcelona é muito legal também, o caminho até a praia e pela praia é muito legal. A Carretera de les Aguas, tem aqui a montanha de Collserola em Barcelona, caminho de Tibidabo, eles cortaram, assim, fizeram um zrá na montanha, tem uma trilha de 9 quilômetros ali que você corre vendo a cidade, assim, tipo no Mirante, que também é maravilhoso. Acho que esses são os lugares mais bonitos que eu já corri. Por exemplo, eu corri outro dia em BH, no início do ano em BH, na Lagoa da Pampulha. É bonito, é legal, não é tão bonito o tempo inteiro, são 18 quilômetros, não dá pra ser bonito o tempo inteiro, mas era o meu sonho fazer a volta da lagoa. Então eu tava treinando pra meia maratona e corri ali. Então acho que esses são os lugares mais bonitos que eu já corri. São quase que todos também, eu basicamente citei todo lugar que eu já corri na minha vida. José Neto YY. Barcelona escondeu Lamine para não acontecer como o Xavi Simons? Não. Não, o Xavi Simons, o Barcelona não quis, na época, ficar com ele. Entendia. O que se deu aqui como justificativa era nível técnico. Eu acho que era mais eles não gostarem muito da personalidade do Xavi Simons, que na época era muito estrela e tal, não sei o que. Acho que foi mais por aí. E a questão do Lamine é que, primeiro que ele não foi muito escondido, ele estreou aos 15 anos, só que o Barcelona estava esperando ele ter um contrato forte, já pronto para ser assinado quando ele fizesse 16, para que alguém não viesse e roubasse. Mas ele não foi tão escondido, né? Com 15 anos já estava jogando. A questão do Xavi Simons é que o Barça não quis ficar com ele, não é que o Barcelona perdeu o Xavi Simons. Aqui se fala que o Barça não quis ficar com ele. Pode ser também que tenha perdido e depois tenha falado que não queria ficar, mas aqui o que se falou é que o Barcelona não queria ficar com ele. Matt Silva 7. Tem medo da morte? Pensa na velhice? Penso na velhice e tenho medo da morte. Eu tenho muito medo de morrer e acabar. E não ter mais o que eu tenho aqui porque eu gosto muito. Então, por isso que eu me cuido para ficar... Eu gosto muito da vida que eu tenho. Apesar dos pesares. Gosto muito da vida que eu tenho. Então, eu não quero que ela acabe. Então, por isso eu tenho medo da morte. E por isso eu tento me cuidar para prolongar ao máximo essa vida, esse estilo de vida, a minha energia por mais tempo. Eu tenho 38, eu queria ter 50 anos e ainda ter essa energia que eu tenho. Então, a minha intenção é nos próximos 10 anos eu conseguir manter energia, força, disposição, essas coisas todas, para poder aproveitar mais. E depois também ter uma velhice saudável, né? Ficar velho e mais dependente, assim, talvez seja triste você não conseguir fazer coisas básicas. Então, a minha intenção também é ser um velho autônomo. Juan Ramon.
Quantas casas já morou em Barcelona? Morei em 4. Morei em Vila Piscina, aí depois eu morei onde foi o primeiro estádio do Barcelona, que é na Carrer de Paris, esquina com Villarroel. O campo da indústria do Barça foi ali, e depois virou um quarteirão de prédios, foi onde eu morei. Depois eu morei na Avenida Roma, e hoje eu moro aqui perto do Arco do Triunfo. Em 10 anos morei em 4 casas, aqui tem 2 anos que eu moro aqui perto do Arco do Triunfo, é a que eu mais gosto. Foi dando uma melhorada boa assim também. JP de Mato 04. Como conseguir a dupla cidadania sem ter parentesco espanhol? Aqui já está bem aleatório as perguntas, né? Se você morar 2 anos de forma legal na Espanha, você tem direito à cidadania. Acho que visto de estudante não conta. Então tem que ser 2 anos de forma legal sem ser visto de estudante. Quem fez todo o trâmite, para mim, quem fez basicamente todos os trâmites possíveis, para mim, é a CB Assessoria. Procura eles aí, se vocês estão vendo esse vídeo e querem fazer algum trâmite para nacionalidade, residência, para morar, para visto e tal, procura a CB Assessoria. Assessoria com S só, porque é como se escreve em castelhano. E procura lá a equipe da Camila. Eles são ótimos, excelentes, conseguem tudo que você precisar, te dão instruções e tal. Fala que vocês vieram por causa minha, eles ainda vão tratar vocês com uma atenção redobrada. Então, a partir de 2 anos aqui você pode pedir, e aí a CB Assessoria vai te dar o melhor direcionamento. Isso nem é público, é só uma indicação mesmo. Dani Santos. Fala, MB, após os confrontos da fase de grupos, qual time você acha favorito para levar esse Mundial? Para mim, a fase de grupos não mudou nada, a não ser tirar talvez um pouquinho de peso para o Chelsea. Mas o que o Bayern de Munique fez na primeira fase não muda a avaliação que eu tinha sobre eles. O Manchester City, sim. Eu acho que o Manchester City está dando talvez uma acelerada, uma recuperada boa em relação à temporada passada. E a Inter, claro, que está menos forte, mudança de técnico e tal. Não é a Inter, acho que teve um baque grande psicológico também a Inter, como foi o final da última temporada. Então, eu acho que ainda é o Paris Saint-Germain, o Real Madrid, o Manchester City, o Bayern, esses 4 primeiros. E aí depois vem a Inter e já junto da Inter quase os brasileiros. Inter, Flamengo, Botafogo, Fluminense, acho que na ordem, Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Fluminense. E depois vem, junto deles vem o Chelsea e depois o que sobrou aí? Acho que sobrou Benfica, Juventus, o Inter Miami. Mas eu acho que continua sendo a hierarquia que se tinha antes, de Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern, todos muito perto entre eles, e depois já entra quase que um bloco intermediário. Outra do Dani Santos. Já chorou assistindo futebol? Já. Eu acho que eu choro... Assim, o futebol me faz liberar emoções. Então, o futebol me ajuda a extravasar. Eu acho isso muito bom. De vez em quando eu tenho mais dificuldade, o futebol me ajuda. Então, não sei se muito assistindo o jogo ali naquele momento, ao vivo, eu não lembro de ter chorado assim assistindo um jogo. Mas depois... vendo de novo melhores momentos, quando tem alguma trilha, quando tem alguma matéria especial, aí eu acho mais provável que eu me emocione do que na hora. Mas sim, o futebol me ajuda a chorar, sim. Daniel Alves X. Existe a possibilidade de Messi encerrar sua carreira no Barça? Há esse desejo na torcida? Eu acho que de forma racional a torcida já sabe que a época do Messi, que ele era o grandíssimo Lionel Messi, já passou, 38 anos já fica bem diferente e tal. Então não acho que exista um clamor na torcida do Barcelona para que o Messi volte, especialmente em quem consegue ver como é que ele está jogando hoje no Inter Miami, que é totalmente natural, né? Então acho que já não tem mais esse sonho ou essa carência de Lionel Messi por aqui não. E não existe a possibilidade de ele encerrar a carreira no Barcelona. Pelo menos hoje, as coisas no futebol sempre podem mudar, mas hoje eu diria que não tem chance dele voltar não. Um jogo de despedida, alguma coisa no Camp Nou, acho que vai acabar tendo. Não sei nem se com a camisa do Barça, mas chance dele acabar o contrato com o Inter Miami, voltar para o Barcelona e jogar aqui um ano, não vejo nem de perto. Eu diria que nem 1% de chance disso acontecer. Thiago Underlines, porque são pelo menos 2, Herbert. Cardio para ti é nadar ou bicicleta? Eu prefiro nadar. Eu não nado bem, eu sei mais ou menos nadar, mas eu canso muito rápido, não tenho muito preparo para natação não. Bicicleta eu acho meio chato, eu uso bicicleta como meio de transporte, mas fazer bicicleta na academia e tal eu acho meio monótono. Então
Cardio pra mim, o que eu mais gosto é correr na rua. Ou eu pulo corda, subir escada, alguma coisa assim. Ou, por exemplo, eu vou jogar pádel. Aí no pádel eu faço ali 1h30 de cardio, é bem intenso e tal, e também não faço cardio todo dia. Então, umas 2, 3 vezes por semana eu gosto mais de uma atividade mais lúdica, correr, pádel, alguma coisa assim, do que ficar na academia, olhando pro teto, fazendo bicicleta. Não é muito a minha, não. Daniel JS. Tem uma bundinha aqui no seu nome, né? Porque é underline J, underline S. Tem até um aqui nesse J. Se fosse um I, então ficaria... Mas é uma bundinha de lado, porque tem a perninha do J. Enfim, o que aconteceu com o caso Negreira? Ainda está na fase de investigação, está sendo prorrogada essa fase de investigação cada vez mais. A última notícia é que vão chamar o João Laporta, o Luiz Henrique e o Ernesto Valverde para depor. Não que eles sejam investigados, mas como testemunhas, porque querem saber dos técnicos do Barcelona nesse período se eles receberam os informes de arbitragem que o Barcelona estava pagando o Negreira, o filho do Negreira, né, a empresa do filho do Negreira, para fazer. Então o Barcelona estava lá pagando milhões e milhões e milhões para os caras fazerem informes dos árbitros, né? Para saber, ó, esse árbitro dá mais cartão, esse árbitro dá menos, esse árbitro marca muita falta, esse aqui marca pênalti por qualquer coisa e tal. Eles querem saber se isso chegou na comissão técnica. Então querem perguntar para os técnicos do Barcelona nesse período se eles recebiam esse tipo de relatório. E a última aqui, F. Daniel Arruda, como se pronuncia Rony Bardi? Eu acho que é assim. Rony Bardi. Falar um pouco sobre ele, é esse garoto sueco de 19 anos, se eu não estou enganado, que joga no Copenhagen, que o Barcelona está a ponto de contratar por 3 milhões de euros. Eu acho que a pronúncia é essa, tá? O Rony certamente deve ser Rooney, porque o Rony a gente abrasileira muito a pronúncia, e depois o Bardi, eu imagino que seja isso. É um jogador de muita projeção, que se lesionou muito seriamente essa temporada, fez só 6 jogos na última temporada por uma lesão grave de joelho, mas que na última temporada tinha jogado bem, tinha jogado Champions, feito gol contra o Manchester United ainda assim como um menor de idade, eu acho, naquele 4-3 ele entrou no segundo tempo e fez gol. É o típico ponta pela direita, canhoto, que vai driblando por dentro, um pouco característica de Lamine Yamal. É um jogador barato, então a ideia do Barcelona é tentar com ele a mesma coisa que com o Pau Victor. Contrata um jogador barato para ser reserva, para ir se desenvolvendo, para dar descanso para os titulares, e se ele der certo, contrata um grande jogador muito barato. Então é o mesmo perfil de contratação do Pau Victor. Vê potencial num jogador, paga pouco por ele, e a partir desse pouco que você paga, você tenta desenvolver o jogador para ele valer mais, e para daqui a pouco, daqui a 1, 2, 3 temporadas, ele ganhando mais espaço no time, e valendo mais, e enfim, se tornando um jogador melhor. A ideia é essa. Pode ser uma boa contratação, se ele estiver realmente livre da lesão, estiver recuperado. Bola ele mostrou que tem jogando pelo Copenhagen. Aí ia chegar aqui, não vai ter obrigação de jogar muitos e muitos minutos, tem Rafinha, tem Lamine Yamal, daqui a pouco pode ser que tenha Nico Williams também, e ele vai jogar uns minutinhos aqui e ali, a partir do momento que ele for jogando melhor e melhor e melhor, ele vai jogando mais e mais e mais, se ele for jogando pior, 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 ele vai jogando menos, menos, menos. Acho que não é para ter uma super expectativa de que ele vai chegar e vai revolucionar o ataque do Barcelona, que vai driblar todo mundo e que o Barcelona está contratando o novo Larsson. Não é isso. Mas é um jogador para se desenvolver aqui. Mas a expectativa para o Victor. Mais ou menos isso. Até o valor é parecido. Meu povo, acabou, hein? Gravei, falei com vocês. Boa sexta-feira. Pode ser que neste sábado de manhã faça prévia das oitavas de final do Mundial de Clubes, mas também pode ser que não. Então, se você chegou até aqui é porque você gostou, faz o que você tem que fazer e vai aproveitar a sexta-feira de vocês, porque é isso que eu vou fazer com a minha a partir de agora. Beijo, gente. Valeu. Tchau, tchau.